Olá, pessoal! Estamos aqui de volta com o podcast NR para você. E o tema que estamos conversando é um tema assim hiper completo e hiper envolvente, que é ser mãe. Ser mãe dentro desse universo de jogo de faz tudo, né? Porque ser mãe, sou Lucila Ramalho, sou diretora do Complexo de Ensino, sou mãe e sei que viver nesta rotina de hoje é viver um equilíbrio constante de afazeres e de existência. E para me ajudar a conversar sobre essa rotina, esse dilema entre rotina e abraços, afeto e profissionalismo, aliás, o ser tudo para fazer tudo da existência de uma mãe, eu tenho Karina Dantas, empresária, é porque tem infinidade, o currículo é enorme, mas vamos lá, uma empresária de sucesso daqui da nossa cidade, mãe de 3 filhos, todos eles NR, um já acabou, já está aí dando a vida, vivendo a vida. E aí, esposa, dona de casa, filha, avó, ou seja, uma vasta experiência em ser mãe. Karina, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos nos aproximando do mês de maio e aí a nossa reflexão é sobre isso, é como ser mãe nessa rotina de hoje, porque a gente vê que as mães vivem um malabarismo diário, né? Entre todos os fazeres profissionais que nos exige cada vez mais a mulher se dedica, se doa, se aperfeiçoa, fica melhor no que faz profissionalmente, sem deixar a grandeza de ser mãe, dona de casa, esposa, filha. Fala um pouquinho para você o que é ser mãe dentro dessa loucura existencialista que temos hoje. Lu, o prazer é meu estar aqui no Noel de Ramalho, essa instituição que eu sou apaixonada porque ela me ajuda nesse grande papel, meu melhor papel de ser mãe. Eu encontro apoio e ajuda e para mim é um grande prazer estar falando desse tema nessa instituição que me apoia nesse sentido de ser mãe. Muito obrigada pelo convite. Para mim, ser mãe, Lucila, é gerenciar todas as identidades que nós temos. Como assim, Karina? Eu costumo dizer, por onde eu passo, que todas as vezes que eu estou subindo as escadas da minha casa, eu subo as escadas da minha casa deixando a empresária, deixando a consultora, deixando a pessoa que traz problemas, porque os problemas realmente existem, deixando de lado as contas a pagar, deixando de lado todas as preocupações que ao longo do dia elas vêm, as intempéries que porventura eu tenha dentro dos clientes, dentro da minha própria empresa, e eu com consciência, e de fato, de verdade, eu faço isso todos os dias, eu vou subindo as escadas da minha casa. Então, quando eu subo o último degrau, ali subiu a mãe, ali subiu a esposa. E, além disso, ali subiu a mãe de Igor, ali subiu a mãe de Davi, ali subiu a mãe de Mateus. Porque para cada filho, nós temos que desenvolver também essa habilidade de ter uma identidade. Porque a comunicação, a expressão, a forma de afagar, ou de não, ou de ficar quieta, aguardando, nós temos que ser para cada um. Então eu diria que ser mãe, para mim, tem sido gerenciar todas essas identidades, para que eu possa me comunicar melhor com atenção neles, e não com atenção em mim, nas minhas necessidades. Entendi. Então ser mãe, para você, no caso, você acaba sendo 3 mães em uma só. Você precisa ser 3 mães em uma só, além da esposa, além de Karina. E dentro dessa rotina que tem dona de casa, empresária, clientes, filhos, Karina, qual o momento de Karina dentro dessa rotina? Karina, pessoa. Isso. Eu sou um consultor empresarial, uma pessoa de gestão de números. O tempo todo eu vou estar falando também de gestão. Eu adaptei minha rotina, né? Eu acordo às 4h45 da manhã, às 5 horas eu estou na academia. Eu fico na academia de 5 até 6. E às 6 horas, quando eu chego, eu digo que eu corro da academia para virar auditora de dentes. Então, eu tenho que chegar em casa. Auditora de dentes. Eu sou auditora de dentes. Olha o detalhe desta função, meu povo. Auditoria dos dentes. Pronto. Você sabe que eu ia com o meu carro e meu esposo ia com o carro dele para a academia. Os dois saindo do mesmo lugar, indo para o mesmo lugar. Só que ele tinha que vir mais cedo por causa do horário dos meninos. Meus clientes começam às 9, 8h30.
E aí depois eu vou dizer por quê, né? Você vai encontrar o Karina, que você perguntou. E aí eu me agoniava na academia e saía correndo um pouquinho depois dele, por quê? Porque eu tenho certeza que eu tenho que verificar os dentes dos meninos. Eles, infelizmente, ainda não têm a escovação. eu fico na porta. Quando eu subo as escadas de 6h15, mais ou menos, eu digo, ó, bora os dentes, e 70% das vezes eu mando voltar. E aí, pronto. Depois da função de auditora de dentes, eu pego meu café, cafezinho preto, e aí eu vou fazer minhas orações, eu vou me conectar comigo. E aí, Lu, eu desenvolvi essa rotina já tem mais ou menos, talvez uns 10 anos. E essa rotina de realmente eu me conectar com o que eu acredito que é em Deus, né, em Jesus Cristo, eu conversar com Ele e ao mesmo tempo comigo mesma, eu passo por todos os aspectos que não ficaram bacanas no dia anterior, por todos os que ficaram bacanas, e eu saio desse momento, geralmente é meia hora, 40 minutos, eu saio desse momento realmente vazia do que aconteceu, e reenergizada. Eu me conecto com todos os meus afazeres, com meus clientes, eu me conecto com as situações dos meus clientes neste momento, no finalzinho. Por quê? Porque aí dali eu digo que eu saio limpa, né? Para enfrentar o que eu precisar enfrentar. Então, o momento, Karina, resumindo, eu tenho um momento comigo, eu acredito que a academia é um momento comigo, que eu realmente estou ali cuidando do meu corpo, depois eu volto, cuido da minha alma e do meu espírito ao mesmo tempo, e de fato eu saio pronta para o meu dia. Então eu desenvolvi esse... Que perfeito, Karina, porque muitas vezes a gente encontra hoje mulheres que tentam dar conta de tudo, da maternidade, da existência enquanto pessoa, enquanto esposa, mas esquecem daquele momentozinho seu, que você continua sendo, depois de ser mãe, depois de ser esposa, depois de ser dona de casa, continua sendo a pessoa que sempre existiu. E eu acho que a cereja do bolo que você colocou aí foi a parte espiritual. Precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa alma, da nossa religiosidade, da nossa conexão com aquele que está para cuidar de nós. Cada um tem a sua crença, claro, acreditamos e respeitamos, mas dentro do que você acredita, é fundamental, sem sombra de dúvida. Que legal, fiquei feliz. E essa rotina, Lu, é algo que realmente eu pratico, tá? É algo que realmente... Karina, você pratica todos os dias, 99% dos meus dias. Obviamente que tem dia que eu tenho uma reunião de 7 horas da manhã, algo assim. É uma coisinha. Mas eu não deixo de me conectar. No carro, eu vou fazendo, obviamente que não da mesma forma, porque eu estou dentro de um carro, mas mentalmente eu vou conversando comigo mesma, eu vou conversando com Deus, eu vou conversando e vou me alinhando da forma que eu posso naquele dia. Mas eu não deixo de fazer. Certa vez você comentou que quem te encontrasse nessa saída aí da sua casa para o seu trabalho, ia com certeza imaginar que você estava surtando, porque você bota o som alto e sai colocando energia para fora. Isso continua acontecendo? Isso é verdade. Você sabe como é que eu faço? Eu coloco um som alto, hoje em dia, geralmente são meus louvores que me conectam com Deus, eu digo, Jesus, senta aqui, chega, senta aqui. E vamos junto. E vamos junto, eu falo assim com as mãos, e ali é meu momento. Muito legal. Karine, assim, quando você para pensar um pouquinho na sua vida, na sua existência, qual a sua lembrança, qual a conexão que você faz, o que vem primeiro na sua cabeça de como ser filha, sua lembrança de ter uma mãe? O que te traz de lembrança? Minha mãe foi uma mulher que ela não foi muito carinhosa, né? Então, eu não tenho lembranças da minha mãe num papel assim de uma pessoa carinhosa, de uma mulher cuidadosa mesmo, mas a lembrança que eu tenho é de uma mulher que sempre eu estava muito arrumadinha, com um laço, sempre muito bem cuidada do ponto de vista de alimentação. Ela transformava o amor em cuidado, né? Eu sempre fui uma menina... o amor através do cuidado. Isso, exatamente. Então eu sempre fui uma menina assim, que todo mundo disse, ela é muito arrumadinha. Você tem noção, minha mãe, eu chegava na festa de aniversário já almoçada ou jantada, porque eu não podia chegar com fome. Então, assim, a lembrança que eu tenho da minha mãe é uma mulher que sempre cuidou muito de mim. Ela sempre cuidou quando eu fiquei mocinha, de não me parecer com uma menina vulgar. Ela sempre teve cuidado. Eu lembro que ela dizia assim, olha, Karina, você nunca namora e nem olhe para homem casado.
valores. Total, entendeu? Então o pânico dela não era droga, não era nada, que eu acho que na cabeça dela nem tinha essas duas. Isso existe. Exatamente, eu acho que era assim, era homem casado, era sempre posturar, né? Assim, nunca, se eu tivesse com um short muito pequenininho aparecendo, minha filha, vá trocar, minha filha, isso não dá certo. Então, assim, valores mesmo femininos do cuidado, não do abraço, do afeto, daquela grande companheirona, mas teve uma época da minha vida que eu tinha essa necessidade, talvez essa mágoa. Hoje em dia eu ressignifiquei, eu entendo que o que ela me deu me fez a mulher que eu sou hoje. Eu sou uma mulher cuidadosa com a minha casa, eu sou uma mulher cuidadosa com meu esposo, eu sou uma mulher cuidadosa de não tá exacerbando para outros homens. E eu acho que isso é muito bacana, porque foi ela que me criou dessa forma, ela que me criou com esses valores. E por mais que não tenha, muitas vezes a mãe pode ter tido super afeto e não ter tido isso, ok. Eu não fui uma mãe perfeita também, eu não sou uma mãe perfeita. E eu sou muito grata à minha mãe e os valores mesmo de Jesus Cristo, que ela também sempre incutiu em mim. Então, a lembrança que eu tenho da minha mãe é aquela mãe cuidadosa. E aí eu vi que quando você falou aí desse cuidado, desse zelo, né, de você sempre estar lindinha e prontinha, e que todos esses valores te nortearam para ser mãe. Uhum. E qual a melhor lembrança de ser mãe, em ser mãe, para você? Ai, Lu, as 3 vezes, né, que eu vi meus filhos, a primeira vez, eu acho que é a melhor lembrança que uma mãe pode ter. Eu acho que ali você realmente compreende que você está com você no seu colo, né? Então, eu lembro que Igor, a primeira vez que eu o vi, né, foi meu primeiro filho, que ele hoje tem 32 anos, eu fiquei apaixonada, completamente apaixonada por ele. É tanto que quando ele saiu, assim, naquela fase da do pós-parto, que eles tiram a criança, eu fazia, traga meu filho que ele tá chorando. Traga de volta, que é meu. É meu, né? Mas com o Igor teve esse sentimento, mas muita ansiedade, muito medo, né? Eu era muito jovem, uma situação muito difícil. De Davi, meu Deus do céu, de Davi eu lembro que eu olhei para o meu filho, aí ao contrário, eu com todo apoio, né, do meu marido, eu com toda a estrutura, eu com tudo planejado, tudo organizado, e eu senti, além do amor, uma tranquilidade muito grande. Foi muito bom, Davi mamou a primeira vez, no primeiro segundo que ele chegou, né, no meu seio, e foi muita paz. E Mateus, quando eu vi Mateuzinho, as bochechas rosadas, só tinha bochecha, aí completou a minha felicidade, também foi muito tranquilo. Eu digo assim, que tanto o Igor como o Mateus tiveram suas apreensões, né? Igor é muito jovem, Mateus eu já mais velha, com 38, 39 anos, na pujança da minha vida profissional, tinha algumas preocupações com isso, minha empresa já estava, graças a Deus, com muitos clientes. Igor, ao contrário, e Davi foi plenitude. Davi foi aquela criança que veio planejada na hora certa, no momento certo, que mamou, que fez tudo certo, que tinha 1 ano de babá já guardado, que ninguém conseguiu dar nada, era a perfeição. Mas os 3 foi amor à primeira vista, claro. Realização, não é? Realização. Quando eu paro para pensar um pouquinho sobre minha filha, o que eu mais sinto é uma realização, é uma sensação de completude. Eu era incompleta e pude me completar. Isso não tem igual. Karine, me diga uma coisa. Eu sei que eu ouvi aqui, você ajusta a sua rotina, você é bem daquela bem que planeja até os segundos, querendo a perfeição, buscando a perfeição. Mas você também disse, não somos perfeitas. Isso é uma grande realidade, né? Muitas mulheres às vezes se frustram por não ter sido perfeitas, mas não existe perfeição. O que você poderia falar um pouquinho sobre essa busca constante de nós, mulheres? E aí eu me coloco também, porque tem dias que eu quero ser perfeita em tudo e às vezes eu preciso parar e dizer assim, epa, não existe perfeição. O que você poderia falar sobre essa busca constante de perfeição só pelo fato de ser mulher, ser mãe e ser esse tudo para a existência? Ai, Lucília, eu aprendi a me perdoar muito, né? Perfeição ela não existe, nós erramos todos os dias. E para mim, eu consigo equalizar hoje, porque eu consigo equalizar todos os dias, eu não consigo equalizar para sempre. Quando eu estou
me planejando hoje é para que eu consiga entregar para o outro, né, o meu melhor. E não por vaidade, porque existe a perfeição de você querer, da vaidade, de você querer parecer, de você querer provar, de você querer mostrar para si mesmo, para as pessoas. E existe a busca, que você falou da perfeição, mas para você conseguir alcançar mais, para você conseguir ajudar mais, para você conseguir ser melhor mesmo para o outro. E a linha dessas duas coisas ela é muito tênue, porque as pessoas que são muito ativistas, que fazem, muitas vezes a raiz disso é egocêntrica. É só porque você... tudo bem, você está fazendo bem, porque você está fazendo para você e para o outro, para melhorar tudo, tal, mas é uma raiz de ego. Quando a pessoa vai se desprendendo, né, de ego e ela está fazendo, e buscando a perfeição genuinamente, porque ela quer ser melhor para o outro, isso naturalmente lhe dá uma tranquilidade maior, porque, ok, se não ficar bem, Eu tentei, eu fiz o meu melhor. eu tentei, né? Ninguém vai se descontrolar por isso, o mundo não vai acabar, as pessoas não vão ficar piores, eu não sou ninguém também, porque quando a gente se coloca no patamar muito assim, você pensa que está tudo, se você cair, todo mundo cai, e não é assim, se você cair, a vida segue. Então, respondendo de forma objetiva, Lu, é você procurar fazer as coisas melhor que você puder, sem se comparar com o mundo, se perdoando e perdoando as pessoas, porque aí as coisas vão apaziguando, porque aí você vai se colocando no seu lugar. Você não é nada demais. E também você não é nada de menos. Você é só uma pessoa que, se você fizer as coisas bacanas, você está ajudando os outros. Só isso, nós não somos nada, né? Amei a ideia do perdoar. Gostei. É uma verdade. Você se permitir ao fim do seu dia se perdoar por não ter sido tão perfeita. Porque com certeza, se tiver a consciência de que fez seu melhor, pronto. Isso já tem que bastar, não é verdade? Karine, para a gente acabar, o que você diria para as nossas mães? Mães NR, mães da nossa cidade, mães que estão nos assistindo. Qual a mensagem que você deixaria para elas? Aqui? Eu diria assim, ó, nós criamos filhos, homens ou mulheres, não para ser engenheiro, médico, artista, professor, nós criamos pessoas para, através dessas profissões, entregarem o seu melhor para o mundo. Então, cuidem dos seus filhos do ponto de vista do corpo, do ponto de vista da educação, da ética, da espiritualidade, das memórias, criem memórias nos seus filhos. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com melhoria de performance dentro das empresas, né, de profissionais dentro das empresas, e o que eu mais vejo são profissionais de altíssima potencialidade, médicos, engenheiros, advogados, pessoas que não se encontraram, que são infelizes porque elas passaram a vida toda sendo criadas para serem médicos, para serem advogados. A pessoa não é criada para ser uma profissão, a profissão ela está contida dentro da pessoa. A pessoa é criada para ela se valorizar, para ela se conhecer, para ela fazer bem ao próximo, para ela se tornar alguém que realmente contribua com o mundo. Então a educação, no meu ponto de vista, ela é muito mais ampla do que passar numa prova, passar no concurso, passar no Enem. Se você conseguir transmitir para o seu filho que o que realmente importa é ele estabelecer dentro de si boas conexões dele com ele mesmo, dele com as pessoas, ele fortalecendo, né, as suas crenças de capacidade, as suas crenças de merecimento, dele estabelecendo limites sempre maiores para a vida deles, experimentando esses limites fazem com que eles entendam que eles são capazes de ser qualquer profissão, porque simplesmente eles têm talentos, eles têm dons. Se você for ampliando esses pontos de vista, cuidando do corpo e etc., você vai criando pessoas fortes. E aí você vai criar, sim, aí médicos fortes, engenheiros fortes, advogados fortes, felizes e com propósito. Tá na moda chamar propósito, mas é isso, nós viemos ao mundo não é para ser algo, né? Ou para ter algo, é realmente para valorizar as conexões. A gente simplesmente,
quando a gente valoriza essas conexões, quando a gente valoriza quem realmente a gente é, aí é que a gente é bom no que a gente se propôs a fazer. Então, pense na educação dos seus filhos de forma mais holística. Eu vejo muitas vezes os pais, ai, porque eu não vou fazer isso, porque isso é caro. Caro, tudo bem, se você não pode, ok. Mas se você pode e aquilo vai criar uma memória no seu filho, por que não fazer que seja feito? Ah, não vou fazer aquilo porque eu vou perder tempo de trabalhar. Gente, o que é que vale mais? Uma entrega de uma tarefa no seu trabalho ou uma memória bacana do seu filho? Então, contemplem outros pontos de vista de não só uma prova, um concurso, uma medalha. A vida é muito mais ampla do que essas pequenas conquistas. O processo, ele é mais amplo do que as medalhas. Obrigada, grande mensagem. Karina, eu sei que você sempre fala nas suas redes sociais no seu mundo azul, né? Mas esse seu mundo azul foi construído a partir de uma pessoa muito rosa, que é você, uma mulher muito feminina, uma mulher de grandes valores e que vem trazendo para sua família uma solidez que é admirável. Então, parabéns pela mulher que você é. Uma flor para uma flor ainda maior que é você, o nosso Noilde Ramalho e a nossa gratidão por sua presença, por sua existência na nossa existência. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui conosco. Eu sou Lucila Ramalho. Tchau, tchau.